Iniciação ao Hermetismo, Franz Bardon. Áudio 4. O grande segredo do Tetragramaton. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Ou Yod, Ri, Val, Ri Cabalístico. Citação. O que está em cima é também o que está embaixo. Hermes Trismegistus. Por Franz Bardon. Sobre os elementos. Tudo que foi criado, o macrocosmo e o microcosmo, portanto, o grande e o pequeno mundos, formam-se através dos elementos. Por causa disso, pretendo, já no começo da iniciação, ocupar-me justamente dessas forças e mostrar especialmente sua profundidade e seu múltiplo significado. Até hoje se falou muito pouco, na literatura oculta, sobre as forças dos elementos. Por isso resolvi assumir a tarefa de tratar desse assunto ainda inexplicado e erguer os véus que encobrem as suas leis. Não é nada fácil esclarecer os não iniciados, de modo a levar ao seu conhecimento não só a existência e a ação desses elementos, mas também dar a esses leitores a possibilidade de trabalhar posteriormente com essas forças na prática. O universo todo iguala-se ao mecanismo de um relógio, com engrenagens mutuamente dependentes. Até mesmo o conceito da divindade como a entidade de alcance mais elevado pode ser classificado de modo análogo aos elementos, em certos aspectos. Há mais detalhes sobre isso no capítulo que trata do conceito de Deus. Nos escritos orientais mais antigos, os elementos são definidos pelos tattvas. Na nossa literatura europeia, só lhes damos atenção na medida em que enfatizamos seus bons efeitos ou apontamos suas influências desfavoráveis. O que quer dizer, portanto, que, sob a influência dos tattvas, determinadas ações podem ser levadas adiante ou devem ser deixadas de lado. Não há dúvidas sobre a autenticidade desse fato. Mas tudo o que nos foi revelado até hoje aponta só para um aspecto muito restrito dos efeitos dos elementos. A prova dos efeitos dos elementos em relação aos tattvas para o uso pessoal consta de modo suficientemente explícito nas obras astrológicas. Porém, eu penetro mais profundamente no segredo dos elementos, e por isso escolho uma outra chave, aliás, análoga à astrologia, mas que não tem nada a ver com ela. Pretendo ensinar as diversas maneiras de utilizar essa chave, até agora desconhecida para o leitor. Trato cada uma das funções, analogias e efeitos dos elementos, em sequência e com mais detalhes, nos capítulos subsequentes. Além de desvendar o seu lado teórico, também mostro a sua utilização prática, pois é justamente nela que reside o maior arcano. Sobre esse grande conhecimento secreto dos elementos, já se escreveu no mais antigo livro da sabedoria esotérica, o Tarô, cuja primeira carta, o Mago, representa o conhecimento e o domínio dos elementos. Nessa primeira carta, os símbolos são a espada, que simboliza o elemento fogo, o bastão, que simboliza o elemento ar, o cálice, o elemento água, e as moedas, o elemento terra. Aqui podemos perceber que já nos antigos mistérios apontava-se o mago como primeira carta do tarô, e assim se escolhia o domínio dos elementos como primeiro ato da iniciação. Em homenagem a essa tradição, quero também dedicar a maior atenção, sobretudo a esses elementos, pois, como veremos adiante, a chave para os elementos é um meio universal, com o qual se pode solucionar todos os problemas que surgem. De acordo com os indianos, a sequência dos tattvas é a seguinte. Imagem. A caixa. O princípio etérico. Ovo negro. Terras, o princípio do fogo, triângulo vermelho. Vayu, o princípio do ar, círculo azul. Apas, o princípio da água, crescente prateado.
Prithvi, o princípio da Terra, quadrado amarelo. De acordo com a doutrina hindu, os 4 tattvas mais densos formaram-se a partir do 5º tattva, o princípio akáshico. Por isso, o Akasha é o princípio original e é considerado como a 5ª força, e assim chamada 5ª essência. Esclarecimentos mais detalhados sobre o Akasha, o elemento mais sutil de todos, serão apresentados ao leitor no capítulo correspondente. As características específicas de cada elemento também serão mencionadas em todos os capítulos subsequentes, iniciando-se nos planos mais elevados e descendo até a matéria mais densa, inferior. Como o próprio leitor poderá perceber, não será uma tarefa fácil analisar um segredo tão grande da criação e colocá-lo em palavras, de modo a dar a todos a possibilidade de penetrar nesse assunto e construir uma imagem plástica dele. Mais adiante falarei também sobre a decomposição dos elementos, além de mostrar seu valor prático, para que cada cientista, seja ele químico, médico, hipnotizador, ocultista, mago, místico, cabalista, yogi, etc., possa extrair disso a sua utilização na prática. Se eu conseguir informar o leitor a ponto de, pelo menos, permitir que ele penetre nesse assunto sabendo utilizar a chave prática naquele campo do conhecimento que lhe agrada mais, então o objetivo do meu livro terá sido alcançado. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro.